Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Continuando na leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Hoje vamos falar do capítulo 42, que tem o tema A Mente e a Saúde. E conosco está o nosso querido irmão Valquer Macedo, da AMAP. Seja bem-vindo e obrigado por suportar os cargos aí que eu tenho te dado. Deus abençoe. Muito bom dia a todos, graça de Jesus sobre vós, e agradeço a Deus a oportunidade, e a irmã Alexandra, porque sempre tem nos procurado, né? Quanto mais nós estudamos, mais a nossa mente se desenvolve. Então, para mim é bênção. Eu creio que para todos que estão desenvolvendo esses tópicos, esses assuntos, tem sido uma bênção, tem sido aprendizado. E eu fico feliz pelos chamados. Dificilmente eu recuso um chamado, porque eu penso que eu estou crescendo. Então, agradeço a Deus pela oportunidade, pela vida, pela paz, pela família. E eu fiquei até triste aí agora, porque ontem foi uma mensagem muito impressionante, né? Mas de repente, irmã, pode fazer uma outra apresentação aí, chamar o irmão Ramon para fazer a apresentação novamente. Às vezes o inimigo não quer que outras pessoas escutem a mensagem ou as mensagens. E ele tenta de várias formas impedir que escutemos algumas advertências. Diz que quando o mensageiro está preparando uma mensagem, o inimigo está observando os trechos que vai chamar mais atenção, que de repente vai impressionar um ou outro irmão. E aí ele tenta fazer com que aquela pessoa ou aquelas pessoas que seriam influenciadas pela mensagem, naquele momento ele perca a atenção e a mensagem não atinja o objetivo. Então, sim, é importante nós estarmos sempre buscando o Senhor em oração. Irmãos, nós vamos aqui continuar falando sobre a mente e a saúde. Este é um livro tremendo, este livro Mente, Caráter e Personalidade. Eu penso que todos devemos, não só deveríamos, como devemos lê-los e aumentar o nosso cabedal de conhecimento nas questões da instrução ou das instruções que Deus deixou para o seu povo aqui nesta terra. E aqui falando que a mente controla o homem todo, isso é uma verdade muito tremenda, né? A mente rege o homem todo. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. Por isso que foi falado até ontem que a mente é a cidadela da alma. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então, muitas pessoas se preocupam muito com arranjos, com vestuário. É lógico que precisamos estar adequado, mas a mente precisa estar em adoração. A mente precisa estar sob o controle de Deus para que a adoração seja perfeita, seja aceita diante do grande Deus. Aqui fala também que todos os órgãos físicos são servos da mente. Então, o cérebro, ele é que comanda. E aqui diz que os nervos, os mensageiros que transmitem suas ordens a cada parte do corpo, vão dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. Então, o corpo é uma máquina extraordinária, que Deus lógico, é o Criador. Então, de repente, quando o cérebro desperta que você está com medo, logo
vários neurotransmissores são desenvolvidos ou são despertados para as suas atividades. Eu me admiro de que o salmista, no Salmo 139, ele diz que eu te louvarei, né? Porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Realmente maravilhosas são as obras de Deus. E a nossa alma deve ter alegria, deve ter paz, deve ter agradecimento, porque Deus criou uma maquinaria tão extraordinária, tão perfeita. Estava relembrando aqui um assunto que esse final de semana estarei no Pará, estarei em Pixuna, fazendo um trabalho sobre saúde. E lendo aqui uma passagem de saúde, diz que Adão foi criado 20 vezes mais forte, e eu posso dizer do que os mais fortes. E essa é a razão porque a raça humana ainda sobrevive, não entrou em extinção. Então, isso aqui é obra de Deus. E aqui fala que a operação harmoniosa de todas as partes, cérebro, ossos, músculos, é necessária para o completo e salutar desenvolvimento de todo o organismo. Irmãos, isso aqui é importante, que haja uma operação harmoniosa. Hoje, o motivo de muitas doenças é a desarmonia do corpo, entre cérebro, estômago, os músculos, tudo está sendo desconforme. Então, quando há esse desequilíbrio, o corpo padece, a mente padece, o homem padece. Aqui também fala da energia elétrica, que vitaliza todo o organismo. A energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, vivifica o organismo e, assim, é de inestimável auxílio na resistência à doença. Nós temos feito aí um exame de biorressonância quântica, e esse exame, ele capta as informações através das informações elétricas do nosso corpo. Nosso corpo é cheio de eletricidade. Então, esse aparelho, ele vai observando as trilhões de células que tem em nosso corpo, e ele vai identificando onde as células, quais partes do organismo, as células estão desequilibradas. E aí nós vamos tendo um ponto de acesso para dizermos em quais partes do corpo o organismo está sendo afetado. Quer dizer que o profissional, ele consegue ter um feedback melhor, passar um feedback melhor para os clientes. Irmãos, poucos apenas reconhecem o poder que a mente tem sobre o corpo. Isso aqui é de suma importância para nós. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem sua origem na mente. Olha. Tem um outro texto que eu não coloquei aqui, lembrei-me agora, que fala que em torno de 90% das enfermidades são originadas na mente. Há muitíssimos mais do que imaginamos que se acham enfermos mentalmente. Doenças da alma fazem muitos dispépticos, pois a enfermidade mental tem uma influência paralisante sobre os órgãos digestivos. Então, que são doenças da alma que fazem muitos dispépticos? É o que mais tem hoje, pessoas com dores no estômago, desconforto na parte superior do abdômen, pessoa com sensação de queimação, ou seja, azia, às vezes gastrite, uma úlcera, empachamento. Quantas pessoas eu atendo todos os dias com empachamento? E eu já sei logo, quando ele está onde é empachamento, os profissionais da área da saúde já detectam que ele tem uma pouca produção de ácido clorídrico no estômago, então nós temos que estimular a produção de ácido clorídrico. Muitas pessoas têm gases, saciedade precoce, sensação de corrosão interna, arrotos, passam o dia todo arrotando, náuseas. Então, irmãos, essas aqui fala que 90%, 80%, 90% dessas
essas causas são na mente. A pessoa não consegue controlar a sua mente. E os órgãos digestivos, eles sofrem com isso. Outro aspecto também são as pessoas que são vítimas da imaginação doentia. A mente precisa ser controlada, nós falamos, pois exerce ela uma poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação muitas vezes se extravia e quando com ela se condescende, traz graves formas de doenças aos por ela afligidos. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas do mundo vivem com algum tipo de transtorno mental. Irmãos, eu vou repetir. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de transtorno mental. Isso aqui já está aumentando, esse número. Isso aqui representa praticamente a cada 7, 8 pessoas, uma pessoa sofre com esses danos mentais ou mental. Essas vítimas de uma imaginação doentia fecham-se dentro de casa, comenta aqui o texto, e fecham as janelas, pois o ar lhes ataca os pulmões e a cabeça. Observem que são atitudes erradas. E aqui diz também, todavia, continuam vivendo e persistindo em fechar portas e janelas e aquecer-se junto à estufa, se regozijam de sua miséria. Eu fico observando aqui que nos hospitais, as pessoas ficam fechadas, sem sol, sem ar. E eu posso fazer um paralelo aqui com este texto. E as pessoas adoecem mais rápidas, morrem mais rápidas, porque não tem o remédio de Deus, o remédio da natureza. Com certeza tem verificado que o seu caminho não lhes tem feito bem, e sim aumentado as suas dificuldades. Sim, aumentado as doenças, aumentado a parte da imaginação. A mente, meus irmãos, também pede a circulação. Se a mente é o controle da alma, ela vai atrapalhar a circulação sanguínea. Se tens a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho te fará mal, a impressão mental se comunica a todos os nervos do corpo. E, de fato, fará mal. Nós temos que sempre estar pensando positivo. E quando estas coisas acontecem, é porque a mente, o sangue, ela atende à vontade da mente. O corpo obedece à mente. E aí você vai tendo sequelas neurais. Ora, se você pensar que você é uma pessoa ruim, você vai ser ruim. Não é assim que diz a Bíblia? Aquilo que você pensa, assim vai acontecer. Suponhamos, por exemplo, que tenhas a impressão de que se tomares banho sentirás frio. O cérebro manda essa informação aos nervos do corpo e os vasos sanguíneos, em obediência à tua vontade, não podem realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. É o que acontece, irmãos. Eu até estava observando aqui um autor falando sobre, ele destaca a vigência teórica e clínica do conceito de cesura em Bion, em que se observa a grande importância das noções de coexistência de estados mentais e do trânsito entre eles na mente humana. Então, aqui é um caso já de psicologia também, onde a mente, o estado mental, ele é agredido por essas impressões negativas. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com a mente, porque a mente é que manda no corpo. Se você pensar positivo, pensar em alegria, pensar em paz, pensar tudo positivo, dá certo. Se você pensar negativo, dá errado. É o que a irmã falou ainda há pouco aqui, comentando que às vezes tem 3 anos, 4 anos, que as pessoas fazem o mesmo pedido de oração. E parece que nunca são atendidas. Que Deus é esse que não pode te atender em uma oração? Ah, irmãos, esse não é o meu Deus. O que acontece é que nós somos frágeis e nós impedimos que Deus, às vezes, realize aquilo que Ele quer fazer. Ora, se ele atende muitas pessoas no mesmo instante, no mesmo minuto, na mesma hora, no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês, Ele não pode atender a gente? Ora, Pedro estava a afundar. E aí, rapidamente, ele fez uma oração: Senhor, salva-me, se não pereço. O Senhor estendeu a mão.
Paulo estava preso, Pedro estava preso na prisão. Os irmãos estavam orando à noite e a mesma noite o anjo foi lá e libertou ele. Então, irmãos, a nossa fé pode ser que esteja assim com receio ou com desconfiança. E quando isso acontece, realmente Deus não pode fazer aquilo que ele tem muito tem vontade de fazer. Então, muito cuidado com a mente. Mente descuidada, entregue a sonhos. Você passa a ter imaginações doentias. De tanto você ficar pensando, você acaba sonhando com aquela coisa. Pensa que você está doente, mas isso é só imaginação. Tem tantas pessoas, eu tenho uma cliente aqui, que ela, de vez em quando, Walker, olha meu exame, ela manda o exame. Eu digo, mulher, você está bem. Algumas coisas que tem é normal das pessoas terem. Mas vê aí, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo isso, parece que eu estou sentindo isso, parece que eu estou sentindo aquilo. Eu digo, não, o nome dela é Cléia, eu peço até que vocês orem por ela. Ela faz muitos exames, ela vai no médico, aí o médico diz uma coisa, ela vai em outro médico, o médico diz outra coisa, mas ela confia até aqui nos nossos... sempre ela está me perguntando as coisas, mas ela não tem aquela confiança total, sabe? Eu digo, olha, Cléo, você tem que aceitar, você tem que acreditar. Você já verificou que tantos remédios que você compra e não dá certo? Quando eu te passo esses produtos de Deus, dá certo? É verdade, eu tenho que acabar com isso. Então, se a pessoa tiver a imaginação doentia, pensar ruim, pensar que está doente, vai ficar doente. Vocês lembram daquela história que alguém conta que a pessoa, ele ficou presa em uma câmara fria e ele ficou como se tivesse morrido, como se fosse congelado no outro dia. A câmara fria estava desligada, mas ele achou que estava ligada, e ele pensou, vou morrer congelado. A sensação foi que ele morreu congelado mesmo. No outro dia, quando abriram, ele estava lá como se tivesse congelado, porque a mente enviou informações para o corpo, e o corpo aceitou. Então, aqui diz, dás a impressão de uma pessoa sem coluna vertebral, tens te apoiado mais em outros, o que é uma atitude errada para uma senhora manter. Aqui é um feedback da profetisa para uma senhora, em presença de outros. Se tão somente pensasse ser capaz, poderias andar tão bem e sentar tão ereta como muitos outros. Aqui era uma pessoa que em tudo ficava se apoiando. Não tem pessoas que, tudo, onde ele para, ele já bota a mão ali, em algum lugar. Ele já se apoia na parede, já está se apoiando em uma pessoa. Sempre é a pessoa que parece que está cansada, que é até bom fazer um exame para ver como é que estão suas vitaminas, seus minerais. Mas parece que tem problema na coluna vertebral aqui, a mensagem informa. Às vezes não, aqui ó, na mente. O estado de tua mente leva à indolência e ao temor do exercício. Muitas pessoas preguiçosas. Nunca tivemos tantas pessoas preguiçosas no mundo quanto hoje. Pessoas que têm temor até de praticar uma atividade física, de exercício. Ah, irmão, nunca te restaurarás, a menos que ponhas de lado esse estado mental de fantasias e despertes para agir, para trabalhar enquanto é dia. Irmãos, se você não praticar alguma atividade física, se você não trabalhar com a mente, você vai ser uma pessoa doentia. A saúde de muitas pessoas são sacrificadas aos sentimentos. Ah, hoje eu não vou não. Ah, eu estou cansado. Ah, vai chover. Ah, o clima está assim. Irmãos, aqui tem outra mensagem, querida. Tens uma imaginação enferma e desonras a Deus por permitir que teus sentimentos tenham completo controle do teu raciocínio e discernimento. Tens uma vontade inflexível que leva a mente a agir sobre o corpo, desequilibrando a circulação e produzindo congestão em certos órgãos, e estás sacrificando a saúde aos teus sentimentos. Olha, irmãos, aqui entra uma outra parte
da psicologia, que é a vontade inflexível. Vontade inflexível é a incapacidade de mudar de opinião. Isso aqui acontece muitas vezes, tanto na igreja quanto conosco mesmo. Nós não queremos, às vezes, mudar de opinião. É lógico, se a opinião que tivermos for errada, né? Se o pensamento que tivermos, se for errado, nós temos que ser flexíveis. E pensarmos de uma nova forma, de uma forma diferente, coesa, de uma forma correta. Então, mesmo se for, às vezes, com relação às nossas crenças. Alguém me disse outro dia, irmão, voltando aqui sobre o detalhe do cálice único, mas se aparecer um texto bíblico, se tiver um texto de Espírito e Profecia que diga que o cálice dividido é o que é o correto, irmão, não vai ter porque não tem, mas se tivesse, nós teríamos que ceder, nós temos que ser resilientes, da mesma forma que você tem que ser resiliente, porque você não vai encontrar esse assunto e você quer que tenha essa mudança. Então, nós temos que ser resilientes, irmãos, mesmo que isso implique em uma coisa que a gente goste. Por exemplo, vamos ver aqui algumas causas de inflexibilidade, inseguranças. Tem muitas pessoas que são inseguras, pessoas com baixa autoestima, ele sempre está cabisbaixo. As coisas nunca não darão certas. Outras pessoas já têm aquela síndrome do autoritarismo. Ela quer mandar em tudo, ela quer controlar tudo, tem que ser do jeito dela, ou então não vai dar certo. Então, ela quer dizer como você tem que orar, ela tem que dizer como você tem que pensar, ela diz como você tem que vestir, ela diz como você tem que comer, ela tem que dizer tudo para você ao pé da letra. Irmãos, isto aqui são causas de inflexibilidade, são inseguranças. A necessidade de controle, se ela não tiver no controle de tudo, então ela não vai ajudar outras pessoas. Tem também aquelas pessoas que têm aversão ao risco, então ela nunca vai arriscar. Ela diz assim, não, eu não vou pegar esse empréstimo para me colocar esse negócio, porque se der errado, eu vou entrar em dificuldade. Ela não pensa que vai dar certo, porque Deus, ela é filha de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo, então vai dar certo aquele investimento, aquele empreendimento. E outra causa, são muitas, de inflexibilidade, é o medo de errar. Irmãos, quem não todas as pessoas que já acertaram tiveram que errar bastante. Você vê aí o criador da energia, diz que fez 3.000 tentativas para ter energia, para ter a luz. Então, nós, como povo de Deus, nós vamos errar várias vezes. Várias vezes vamos precisar, quem sabe, ser advertidos por alguém, por algum irmão, por algum missionário, por algum pastor, por algum amigo, por algum pai, mãe ou ente querido, por alguma coisa errada que estamos fazendo. Mas isso aí será para o nosso bem. Né? E voltando aqui para a doença mental, aqui diz que pode ser causada também por uma língua não santificada, pessoas que falam qualquer coisa, que não... aqui diz, a irmã estava tão sucumbida de tristeza que perdeu a razão. Pergunto, quem no dia do juízo será responsável por apagar a luz daquela mentalidade que ainda hoje deveria estar brilhando? Era ela mesma. Então, aqui diz que ela sofreu durante meses e o esposo sofreu com ela. E agora essa pobre mulher se foi, deixando 2 crianças sem mãe. Tudo isto por causa de uma obra feita por línguas não santificadas. Com muito cuidado. Muitas coisas podem causar enfermidades. A mente também sobrecarregada prejudica a saúde. Tem pessoas que querem fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu até já falei em outros momentos aqui que eu tinha o costume de anotar muitas coisas que eu ia fazer durante o dia. E anotava, às vezes, 15, 20, 25 coisas, 30 coisas que eu ia fazer no dia. Por muitas vezes, eu consegui fazer aquelas tantas atividades, mas por muitas vezes eu também não consegui. E às vezes eu ficava frustrado e colocava assim, isso aqui eu vou fazer amanhã. Quer dizer que no outro dia eu ia sobrecarregar minhas atividades mais ainda, e é lógico, possivelmente não ia conseguir fazer todas as coisas. Então, o que eu disse? Bom, eu vou fazer o que dá para fazer. E eu coloco hoje apenas 5 coisas, 6 coisas para fazer no máximo durante o dia.
Se deu para fazer, maravilha. Se não deu, vai para o outro dia. Se der no outro dia, deu. Se não deu, vai para o outro dia. E assim eu não vou morrer mais. Você fica com a mente cheia de coisas para fazer, a mente fica ansiosa, fica sobrecarregada, o corpo vai ser afetado seriamente e você vai morrer mais cedo. Igual aconteceu com essa senhora aqui, essa irmã que deixou o seu esposo com 2 filhas para cuidar, sem a mãe, sem a bênção de uma mãe, para estar conduzindo o lar. Quando o esposo vai para o trabalho, ele tem que trabalhar, ele tem que trazer o sustento de casa, e a mãe faz o trabalho de casa. Então, irmãos, a atividade mental pode produzir saúde? Pode, sim. Que diz aqui a serva do Senhor, Deus quer que seus servos sejam bons pregadores. Olha aqui, irmãos. E para isso fazerem, tem de ser diligentes estudantes. Você não vai encontrar um bom pregador, irmãos, que não lê livro ou livros. Aqui, eu estou aqui, tem vários livros aqui atrás de mim. Eu já li vários, inúmeros desses livros. Mesmo assim, eu preciso ler muito, muito mais, para que eu tenha uma qualidade melhor nas minhas palestras, para que o conhecimento seja melhor, para que eu passe confiança para os meus clientes, para os irmãos da igreja. Quando eu vou fazer uma pregação, um estudo como esse. Então, eu estou desde 2 da manhã acordado hoje, desenvolvendo melhor esse assunto, relendo aqui, para que eu pudesse apresentar de uma maneira mais confiável o assunto, para que ao transmitir o assunto, eu pudesse atingir a necessidade e o coração dos irmãos. Porque a palavra de Deus tem que atingir. Aqui nós estamos estudando a palavra de Deus, não é a palavra minha. Então, observem aí que muitos tornam-se de nenhum valor como pastores depois de avançados na idade. Olha aí, tem pastores que às vezes não são usados mais. Por outro lado, tem pastores que são usados porque exercitaram muito a mente, estudaram bastante. E aí nós podemos até colocar aqui, ó, Alfredo Carlos Saz, irmão Davi Paz Silva e outros irmãos aí que até hoje, com 80 e pouco, 90 e poucos anos, estão sendo úteis na causa. Se tivessem trabalhado o cérebro, seriam frutíferos na velhice. Então, o que está escrito aqui na carta 33 de 1886 é pura verdade, irmãos. Então, vamos exercitar nossa mente para que você não fique velho rápido, velho que eu digo aqui da mente. E aí, as pessoas que leem pouco, eles têm problema de Alzheimer, problemas na mente, têm problemas de estresse rapidamente, os neurônios não funcionam corretamente, ele tem depressão com muita rapidez, ansiedade todo o tempo. Então, você observa que pessoas que são pensantes, que entregam a vida a Deus, que estudam bastante, eles vivem muito. Você vê o irmão Alfonso Bálbacas, morreu com 93 anos, 92, 93 anos, e teve 5 ou 6 infartos. Mas ele aguentando e fazendo livros. E a maioria dos nossos livros que nós temos aqui foi porque esse homem pensante aí dedicou mais de 60 anos da sua vida, mais de 80, quase 80 anos da sua vida, lendo, estudando os nossos livros de saúde, a maior parte vieram dele. Ele que deu um up aí, uma energia, um ATP, uma evolução para a nossa editora, tanto como editor, como tradutor, como obreiro, como pastor, como professor da escola missionária. Então, aí nós temos um grande legado. E nós temos aqui um livraço, que é falando da história da reforma, que ele mesmo foi sugerido que ele preparasse, e é uma pena que muitos irmãos não querem comprar, ainda tem esse livro, muitos não querem comprar, muitos não querem ler um livrão, irmãos, coisa de Deus. Tá? Eu vou até pegar um aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso é coisa de Deus, irmãos. Um livrão desse aqui, ó, R$60 que vende aí na nossa editora. Irmãos, não perca essa chance, não.
Aqui diz que a força elétrica do cérebro resiste a enfermidades. A mente dos homens pensantes trabalha demais, olha aí. Eles frequentemente usam suas faculdades mentais prodigamente, ao passo que existe outra classe que tem como alvo mais elevado na vida o trabalho físico. Esta última classe, não exercita a mente. Então, irmãos, olha que interessante, eu peguei aqui uma informação. O corpo humano, em repouso, emite cerca de 100 watts de potência de calor. Mas a potência pode aumentar muito durante a atividade física. Por exemplo, quando você está fazendo uma atividade física, você pode passar de 1000 watts de potência, de calor, de energia, em uma atividade física. Eu vou já falar o nome, tá, irmão? Essa energia é suficiente para ferver 1 litro de água em 6 minutos. Então, a energia que você, irmão, que está me ouvindo nesta manhã, você, irmã, que está me ouvindo nesta manhã, a energia que você tem praticando atividades físicas, em 6 minutos é suficiente para ferver 1 litro de água. Vocês acham que é muita energia? Olha, para a água ferver aqui, você coloca um pouco de água aqui e acende o seu fogão, o fogo do fogão, você vai gastar uns 6 a 8 minutos para você, se você for cozinhar um ovo de galinha feliz, você vai gastar uns 6 a 8 minutos para que este ovo, ou até 10, para que ele esteja ok, para que a água ferva ali, talvez menos para a água ferver, mas para ele estar no ponto vai gastar de 6 a 10 minutos. Então, você praticando atividade física, por isso que é importante, os profissionais sempre estão dizendo, irmãos, bora praticar exercício físico, fazer uma caminhada, faça exercício em casa, não é obrigado à academia, irmãos. Eu não sou tanto fã de academia, não, mas para quem faz, se lá é que você vai fazer, se em casa você não consegue, então faça, aos modos corretos. Então, o nome do livro, irmã, para mim não esquecer aqui, A História dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Esse livro é nosso, é da nossa igreja, da nossa editora. Fale com o seu obreiro, com o seu pastor. Ele tem aí na sua associação. Se não tiver, peça. Aqui na minha associação tem. Se não tiver mais por aí, porque pode ser que esteja esgotado. Você pode ligar aqui para o pastor Isaías ou para o missionário aqui, o tesoureiro Luca, Wanderson Luca, ou então o obreiro aí, o Guilherme, que eles vão enviar para você, tá bom? Se eu não estou enganado, custa R$60. É um livro muito barato, irmãos, muito barato. Então, devem possuir. Exercitam os músculos enquanto o cérebro é privado da força intelectual. Exatamente como a mente dos homens pensantes é trabalhada enquanto o corpo é privado de força e vigor por sua negligência de dar exercício aos músculos. Olha que contrapartida. Enquanto que aqueles que trabalham só no pesado, vamos colocar assim, que exercitam o corpo, pedreiro, pessoa que capina ou que carpe, ou que trabalha no campo, esse se preocupa mais com esse trabalho, não preocupa com a mente, é um prejuízo. Por outro lado, também é prejuízo você só trabalhar com a mente e não trabalhar o corpo. Então tem que haver uma harmonia, uma combinação, uma temperança nisto aqui para que a mente tenha vigor, para que o corpo tenha força, para que não haja dispepsia, para que o corpo tenha, de fato, força, tá? De nada, irmã. Sua influência para o bem é pequena em comparação com o que poderia ser se usassem o cérebro assim como os músculos. Essa classe cai mais depressa se atacada pela doença. O organismo é vitalizado pela força elétrica do cérebro a fim de resistir à doença. Então, irmãos, vamos cuidar da nossa mente, do nosso cérebro. Olha, pessoas que estão com ansiedade e depressão devem fazer o trabalho do campo, vai plantar alguma coisa, vai trabalhar com agricultura, mesmo que seja em casa, plante pé de tomate, de quiabo, e faça alguma coisa que você vai ver que sua mente vai ficar boa rapidão, tá? E use alguns produtos recomendados por profissionais que, de fato,
crê em Deus, que eles não vão te passar remédio de tarja preta, essas coisas que vão prejudicar teu corpo. Tá? Procure, nós temos aqui vários terapeutas, vários profissionais, nutricionistas, psicólogos. Cuidado com os psicólogos que não são da igreja e que, às vezes, você precisa conhecer ele para saber se ele não tem pacto aí com inimigos, se ele, às vezes, não é um espírita, porque ele vai conduzir a tua alma para o diabo. Pode ter certeza disso. Então, irmãos, outro aspecto aqui importante é não ficar se lamentando. Pessoas que ficam todo o tempo murmurando, as coisas para mim não dão certo, tudo dá errado, fica se lamentando, isso traz mais doença. Olha aqui, ó, o que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está mal satisfeito. Olha aí, irmãos, não tem a Deus, não tem aquela esperança que penetra para além do véu, como a âncora da alma segura e firme. Então, irmãos, olha, muito cuidado com, às vezes, ficarmos murmurando demais. Às vezes, na igreja, nós ficamos murmurando, né? Olha, esse ano passado e esse ano eu decidi não participar da comissão da igreja. Por quê? Porque eu quero cobrar os irmãos e, às vezes, eles não cumprem com a missão que deveriam cumprir. Aí eu vou na comissão, vou pegar no pé dele, aí ele vai ficar chateado. Aí eu vou encarar ele com a Bíblia, com o Espírito de Profecia, e aí eu pensei que eu não devo fazer isso, vai ser melhor para minha mente, vai ser melhor para mim, e eu vou deixar de ter menos angústia, menor preocupação, e eu vou tentar fazer aqui o meu trabalho, tentar ver se eu alcanço a dignidade correta aqui. E aí irmão, por favor, não me leve a mal, eu não quero ficar na comissão, não. Não, irmão, por quê? Pô, irmão, porque a gente vai causar um desconforto, quem sabe, aí com você mesmo na comissão. Então, para que não haja esse embate, eu vou preferir ficar aqui na minha. Se você quiser me informar alguma coisa, conversar comigo alguma coisa, tranquilo. Se não, tranquilo também, eu vou assumir meus cargos aqui, o que me derem, e tá tranquilo. Irmão, foi tão bom ano passado, e aí eu creio que vai ser tão bom esse ano também, tá? Porque eu não vou ter problemas que de repente eu não consegui ser tão resiliente quanto alguns de vocês, que com sabedoria sabem reger uma comissão, sabem suportar alguma pressão aí, alguma coisa e ficar calado. Eu não consigo. Então eu pego logo e parto para cima, entendeu? Eu vou e cobro, e aí eu vejo que é um prejuízo para mim e também para os irmãos. Então eu preferi ficar aqui na minha. Então, cuidado em ficar lamentando toda hora, murmurando toda hora. Isso aqui não quer dizer que, se você for fazer uma reclamação, irmãos, não quer dizer que isso é um erro. Converse com uma pessoa em particular, diga, ó, irmão, não tô entendendo por que está acontecendo isso e tal. Isso aí não é murmuração, isso aí é ter uma visão e, quem sabe, você até advertir, auxiliar o teu missionário ou o irmão da igreja em algum aspecto, né? Mas aqui fala também da atitude de desassossego, deprime a saúde. O Senhor te tem amor e cuida de ti, enquanto teu esposo não esteja, conquanto teu esposo não esteja sempre ao teu lado. Todavia tens excelente companhia justamente no terreno em que está construída a tua casa. Aqui é uma mensagem para uma dona de casa que ficava desassossegada, deprimida, porque o marido não estava ali. Ele estava no trabalho. Só um momento, irmãos. Ok, ele estava no trabalho. Mas aqui vem uma recomendação: não conserves a mente em atitude desassossegada, pois é prejudicial à tua saúde. Deves reconhecer que ninguém é capaz de recompor tua mente a não ser tu mesma individualmente. Então, você que está com problema neural, problema mental, tá? Então, meus irmãos,
só você pode cuidar de sua saúde. É lógico, Deus, né, que é o nosso mentor, é a nossa esperança, é a nossa alegria, é tudo para nós. Mas aqui fala, feres tua vivência e dás uma compleição, ou seja, o teu temperamento vai ficar triste à vida de teu esposo. Cismas demais, o que quer que possas fazer para afastar a mente do teu eu individual. Olha, aqui tem que ter cuidado, aqui nós vamos já chegar na parte da egolatria, a incapacidade de pensar racionalmente. Um estudante pode consagrar todas as faculdades à aquisição de conhecimento, mas a menos que possua conhecimento de Deus, a menos que obedeça às leis que lhes governam o ser, destruir-se-á. Mediante hábitos errôneos, perde a faculdade de apreciação de si mesmo, perde o domínio próprio. Não lhe é possível raciocinar acertadamente quanto ao que mais intimamente o interessa. É descuidado e desarrazoado no tratamento da mente e do corpo, mediante a negligência do cultivo dos princípios justos. Arruína-se tanto para este mundo como para o futuro. Então, eu lembro que ontem o mensageiro falou sobre essa questão da saúde, né? Pessoas que se alimentam de qualquer jeito, que bebem qualquer coisa, esses ácidos nojentos que vendem por aí, que chamam de refrigerante, né? Outras coisas que são totalmente deletáveis, que deveriam ser totalmente rejeitados por nós, mas ainda vemos algum chamado alimento nas nossas mesas, né? Nas mesas de alguns irmãos, até às vezes numa programação da igreja, a gente vê os irmãos levando sem nenhuma vergonha, levando algum objeto que prejudica o corpo, que podia ele comer em casa, se ele quer morrer sozinho, ele leva lá para a igreja, para uma junta-panelas, e ali deprecia o nome da igreja. Eu fico triste com isso, mas parei de falar porque a gente é muito enjoado, né, quando a gente fala. Então, irmãos, egolatria, obstáculo à restauração. É um adjetivo que se refere a uma pessoa que é excessivamente egocêntrica, ou seja, que idolatra o seu próprio eu. Tem pessoas assim? Claro que tem. Às vezes até a gente mesmo podemos, em algum momento, colocar esse obstáculo aqui, ó. Pessoas que só gostam, que ele acha que ele é o ponto de tudo, né? Ele é o centro das atenções. Um dos mais seguros impedimentos à restauração dos enfermos é o concentrarem a atenção em si mesmos. Tem pessoas que você vai dizer para ele que se ele mudar algum aspecto da alimentação, ele vai melhorar, ele vai ficar são. Ele diz, não, isso aí eu conheço tudo sobre saúde, conheço tudo sobre religião, conheço tudo sobre esse assunto, eu não preciso disso não. Eu sei mais do que todas as pessoas aí. Então, irmãos, pessoas assim têm muita dificuldade, né? Deixa eu passar aqui. Estamos finalizando. Eu estou usando o computador aqui. Vamos aqui desviar a mente de si mesmo. O exercício ajuda o trabalho na digestão. E aqui eu lembrei do pastor Mateus Souza. Ele sempre dizia, olha, após o almoço, após a alimentação, café da manhã, coloque a cabeça eretas, ombro para trás, as mãos para trás e faça uma caminhada, né? E eu achei agora que o texto está no Testemunho, volume 2, página 530. Está lá no Ciência do Bom Viver também, exatamente como ele falava. Então, irmãos, olha que interessante. Andar depois da refeição, manter ereta a cabeça, pôr para trás os ombros, fazer exercício moderado serão de grande benefício para a mente. Quanto menos a atenção for chamada para o estômago depois de uma refeição, tanto melhor. Então, vejamos que tem aqui exemplos tão simples, né, da gente fazer e da gente conseguir fazer um diferencial, ter uma melhor qualidade de vida. Fazer o bem libera forças positivas. Isso aqui não é espiritismo não, tá, irmão? Isso aqui é realidade. O prazer de fazer bem anima o espírito e vibra através de todo o organismo. Faça uma coisa, irmãos. Vá lá no hospital
e visite pessoas enfermas, como você vai ver quando chegar em casa, você vai se sentir tão bem. Vai lá num local, um asilo de idosos, e ore com eles, cante com eles, você vai ver como é tão bom. Vai lá num local onde tem crianças abandonadas, um orfanato, e visite essas crianças, leve os brinquedinhos para eles, você vai ver como é tão bom, fique lá 1 hora, que você vai ficar criança também, tá? Pega uma cesta básica e doe para um carente, uma pessoa que está doente, ou seja, uma pessoa que precisa. Pô, irmãos, é tão bom você fazer uma coisa desta, você se sente tão bem, tá? Você ser útil para alguém é a melhor coisa que tem, isso até te dá mais confiança, te dá mais poder, te dá mais energia, tá? Quando os homens que têm condescendido com maus hábitos e práticas pecaminosas se rendem ao poder da verdade divina, a aplicação dessa verdade ao coração faz reviver as energias morais, as quais pareciam paralisadas. Até sua saúde física melhora pelo senso de sua confiança em Cristo. Olha aí. A bênção especial de Deus que repousa sobre o recebedor é por si mesma salutar e revigorante. Então, irmãos, efeitos de condições de trabalho adequada, não é o próximo tópico aqui. Não me compete a mim delinear-te um definido plano de trabalho. Deves, porém, se possível, trabalhar em algum lugar onde tua mente seja conservada em pleno equilíbrio. Tua mente não deve ser sobrecarregada, isso te faria um grande mal. Então, é lógico, irmãos, ela está falando aqui para uma pessoa que ela já viu, tem pessoas que têm a mente mais segura, mais forte que outras. Tem pessoas que não adianta você dar tanta pressão nela, porque ela não aguenta. Você tem que ir devagarinho, senão você vai prejudicar ela vai entrar em depressão, ansiedade. Então, algumas pessoas têm que ser colocadas no local certo de trabalho, não pode. E a irmã White aqui, ela fala da preocupação dela do trabalho dessas pessoas. Não pode ser em qualquer trabalho que vai causar, às vezes, um trabalho de muita administração, que exige muita mente, vai causar prejuízo para aquela pessoa. Então, é um erro aquela pessoa entrar naquele trabalho. 2, 3 meses ela já está saindo. Então, alguns tipos de trabalho servem para outras pessoas que são mais tranquilas, que sabem conduzir melhor as coisas. Esse trabalho que dão mais pressão, eles realmente funcionam melhor. Finalizando aqui, irmãos, fala da mente tranquila, é caminho para a saúde. E fala também que Cristo é a resposta. Então, a consciência de estar procedendo bem é o melhor remédio para corpos e mentes enfermos. Isso aqui é tremendo. A bênção especial de Deus repousando sobre o recebedor é saúde e força. A pessoa cuja mente esteja calma e satisfeita em Deus está no caminho para a saúde. Irmãos, não tem nada melhor do que a gente receber a bênção de Deus. Não é verdade? Aqui muitos têm contado testemunho, têm orado, têm recebido a bênção. Que maravilha! Você vê que a pessoa se sente mais fortalecida, mais confiante. Ter consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós, seus ouvidos abertos às nossas orações, é de fato uma satisfação. Saber que temos um amigo que nunca falha, ao qual podemos confiar todos os segredos da alma, é um privilégio que jamais as palavras podem expressar. Gravem estas palavrinhas, irmãos. Amor, esperança e alegria são necessários para ter saúde. Amor, esperança e alegria. Irmãos, nós precisamos ter isso aqui em nós. As pessoas precisam ver em nós amor. As pessoas precisam ver em nós esperança. As pessoas precisam ver em nós alegria. Porque isto vai causar confiança nas outras pessoas. As pessoas vão ver, olha, o Deus que o irmão Val segue é um Deus alegre, é um Deus de esperança, é um Deus de amor. Mas se só ando cabisbaixo, se só ando triste, a cara fechada. Irmãos, é comprovado cientificamente que a maior parte das pessoas que têm câncer e várias doenças crônicas, elas são tristes. E aqui, a fim de que tenhamos saúde perfeita no nosso coração, nosso coração deve estar cheio de esperança, amor e alegria. Então, Cristo é a resposta. Cristo é a resposta para todas as nossas dificuldades. Eu quero finalizar aqui. Muitos sofrem doenças da alma, muito mais do que doenças do corpo, e só encontram alívio quando vão ter com Cristo a fonte da vida. Ah, irmão, mas eu sou da igreja. Outro dia eu escutei alguém falar, mas mesmo assim a pessoa tem
que é crente ainda tem depressão? Lógico, irmãos, porque aqui, olha, não é que ela não tenha Cristo de fato, ela é totalmente sem Cristo, mas é que ela não confia em Cristo, ela tem Cristo, mas não confia, sabe? É aquela história daquele camarada lá palhaço que foi atravessar de um lado para o outro, que ele dizia, vocês acreditam que eu passo por esse fio aqui, por essa corda, de um lado para o outro do prego, e todo mundo, sim, eu acredito. Ele passou. Vocês acreditam que eu passo agora carregando esse carro de mão? Sim, eu acredito. Aí ele passou. Vocês acreditam que eu passo com esse carro de mão carregando uma pessoa aqui dentro? Sim, eu acredito, nós acreditamos. Quem é que tem coragem de vir aqui para me passar do outro lado? Ninguém apareceu. Então, às vezes nós cremos em Deus, nós temos Deus pertinho de nós, nós temos a Bíblia, temos a palavra, mas nós não confiamos. E aí, irmão, só Cristo pode ofertar alívio para você, porque Cristo é a fonte da vida. Se nós confiarmos em Cristo, que Ele é a resposta, então cessarão as queixas de cansaço, de solidão, de descontentamento, de ansiedade, de depressão. Alegrias satisfatórias dão vigor à mente, de saúde e energia vital ao corpo. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, né? Que possamos utilizar pelo menos algumas dessas palavras que estão sendo ditas. Está na Ruanda. Algumas das palavras que estão sendo ditas nessas mensagens, que sirva de fortalecimento para nós, né? Que alguém que está com ansiedade, depressão, que está aí com tristeza, está desanimada, pessoas querendo às vezes até a morte, que não pense assim, pense em Cristo. Cristo morreu para nos salvar. E aí, se nós deixarmos a principal resposta para nossas soluções, nós vamos ser entregues ao inimigo das almas. E aí sim, eu lembro muito bem que quando os discípulos estavam lá naquela ceia com Cristo, eles estavam preocupados em quem seria o traidor. Jesus tinha acabado de lavar os pés deles. Jesus queria lavar o coração de Judas, está escrito lá no Desejado de Todas as Nações. Mas Judas não aceitou a lavagem. E aí, infelizmente, na hora que ele coloca a mão no prato, Jesus coloca ali a mão com ele, Jesus diz, aquele que coloca a mão no prato aqui, este é o traidor. Eu não sei por que os discípulos não entenderam aquilo. Irmãos, eu penso também hoje que muitos não estão entendendo como Deus quer nos ajudar. Muitos não estão entendendo como Deus está trazendo as mensagens aí através de um irmão, de uma irmã, através deste canal aqui de bênção. Mas muitas vezes nós estamos dizendo, não, essa mensagem não é para esse tempo. Vai chegar o tempo ainda para abandonar algumas coisas. Eu tenho ouvido muito isso. Vai chegar o tempo. Eu não sei como, irmãos, porque um anjo não vai descer lá e vai vir falar para a gente. Deus não vai mais descer. Cristo não vai mais ir porque ele já veio. Agora, quando ele vier, ele vem buscar os seus. Eu não sei quem são as pessoas, quem são as pessoas que esses irmãos pensam que vai aparecer para nos trazer a mensagem de vida. Eu penso, sim, que Deus está utilizando pecadores como eu, como os irmãos que estão sempre utilizando, como nós que aqui estamos, para nos ajudar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça. Amém.